Oi, meu nome é Brenda Galvão e hoje eu vou falar das minhas leituras favoritas de 2021. E para começar, eu vou falar de um livro que eu não tenho físico porque eu li em e-book, mas que é Vilão, da Vi Schwab, que ele conta a história de Victor Vale, que é um cara que ele passou acho que 10 anos na prisão, e quando ele é solto, ou melhor, quando ele escapa, ele vai atrás de um ex-amigo da faculdade dele pra matar o cara, né? Porque assim, é por causa desse ex-amigo dele que ele foi preso, injustamente. E o que acontece também é que nesse mundo que se passa esse universo, existem pessoas extraordinárias, que elas têm certos poderes, tanto que o próprio Victor é um extraordinário. E a história é muito interessante porque você vai tendo a perspectiva não só do Victor, mas de alguns outros personagens. E também ela vai se passando tanto no presente quanto no passado. Então, tipo, tá lá acontecendo a confusão no presente e você, aí próximo capítulo você tem um contexto do que aconteceu no passado. E quando vai chegando mais perto do fim, fica um negócio muito intenso. Você fica, meu Deus do céu, como é que isso vai acabar? Será que vai dar tudo certo? Será que vai dar merda? Enfim, e também, assim, o Victor Vale, meu Deus, ele é perfeito. Assim, eu amo esse homem. Ele é um anti-herói, né? Ele não é nem aquele cara que não é nem, tipo, super bonzinho, mas que também não é uma pessoa horrível, não é um vilão. E, assim, tem umas coisas que ele faz que você fica, tipo, não foi legal, mas ao mesmo tempo você fica, mas é perfeito, assim, eu passo o pano mesmo pra qualquer merda que ele fizer, porque ele é incrível. E, assim, eu gostei do final do livro. Não acho que precisava de um segundo, tanto que tem um segundo livro que eu ainda não li, que eu acho que eu vou ler agora em 2022. Espero que seja bom. E é isso aí, esse foi o primeiro livro que, né, eu dei 5 estrelas favoritado em 2021. E os próximos livros agora eu estou com eles. E o segundo que eu favoritei foi O Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson. Que esse livro é sobre essa menina, Elizabeth, que ela é uma bibliotecária. E os livros desse mundo, eles são diferentes porque eles meio que têm a vida própria. Eles falam, eles são mágicos e tal. E numa noite tem alguns livros que eles são meio demoníacos, né? E aí o livro se transforma num monstro que ela mata, só que todo mundo acha que ela que fez, né, besteira, porque esse livro, né, acabou matando outra pessoa. O povo acha que foi ela. E aí quem vai levar ela pra ser julgada, né, é um feiticeiro chamado... Como é que era o nome dele? Nathaniel. Gente, eu li esse livro em janeiro, tá? E desculpa eu esquecer as coisas. Nathaniel. Que o que acontece também? Elizabeth cresceu ouvindo que feiticeiros, assim, eram do mal, que não era pra confiar neles. Então você tem aquele negócio, né, dos dois meio que serem rivais. Mas como isso é um livro de romance, você já sabe que eventualmente, né, vão se apaixonar. E, assim, eu gostei de como foi feito. Eles passam um bom tempo, né, com Elizabeth, né, realmente duvidando dele, não confiando nele. E ele, tipo... Ele não exatamente odiava ele ficava meio, tipo, na defensiva. Enfim. E os personagens desse livro são incríveis. Eu amo todos eles, principalmente porque tem um terceiro personagem que é o Silas, que é tipo o acompanhante do Nathaniel. E ele é perfeito. Eu amo ele. Assim, é meu personagem favorito. Ele roubou a cena. E esse livro, meu Deus, eu adorei o mundo. Eu adorei essa questão dos livros serem mágicos. E às vezes os livros tinham, tipo, sua própria personalidade. A Elizabeth é uma mulher que ela sabe se virar. Qualquer situação, assim, mesmo que ela não sabe o que tá acontecendo, ela dá um jeito, ela vai lá e faz. Eu adoro isso. E a melhor parte também é que o livro de fantasia é único, então não preciso ficar lendo mil e uma sequências. Eu adoro isso. Obrigada, Margaret Rogerson. E esse livro foi um livro que eu não esperava que eu ia chorar, mas eu chorei. Eu lembro que eu acabei o livro tipo 2 da manhã, desesperada. Então, assim, é muito bom. Eu recomendo pra caralho. E o próximo livro que eu li, ele tem uma história meio conturbada, eu e o livro. Porque, assim, eu demorei muito pra ler, porque ele tem uma escrita mais difícil, assim, meio poética. E eu tava numa época que eu tava ainda saindo de uma ressaca literária horrível, né? Só que aí chegou numa parte do livro que eu peguei, que eu
peguei o pique, fui, terminei o livro, eu tava em prantos, desesperada. E esse livro foi Assim que se perde a Guerra do Tempo, do Max Gladstone e da Amal El Motar. Espero que seja assim que se fala. Que esse livro, ele conta a história de duas personagens, a Red e a Blue, que elas estão em lados opostos de uma guerra. E é uma guerra que elas vão viajando no tempo. A gente não sabe como essa guerra começou, por que dessa guerra, mas basicamente as missões delas é ficar voltando, indo no passado, presente e futuro, e indo destruindo as coisas que a outra tá fazendo. E quando elas fazem isso, vão acabando com o plano uma das outras, elas também vão deixando mensagens uma pra outra. E aí, dessas mensagens, né, que começa com a rivalidade, vai se desenvolvendo uma coisa mais, né? Porque esse livro também é um romance sáfico. E assim, como eu disse, a escrita, eu acho que é um livro que não é pra todo mundo, porque esse livro também ele é meio confuso. Mas quando chega perto do fim, eu senti que eles explicaram tudo, deu pra entender, né? E, nossa, assim, é um livro que, tipo, você tem partes que são cartas. Eu achei as partes das cartas mais fáceis de ler. Achei que as partes que eram descritivas mesmo da narrativa meio complicadas, mas ainda assim deu pra aguentar. E o romance dessas duas, meu Deus do céu. Quando chegou no fim, eu tava de novo desesperada, chorando. Meu coração tava, tipo, partido e colado de novo. E, assim, é uma ficção científica, né? Então acho que quem gosta de ficção científica talvez goste. E se você, aquele negócio tá confuso, ignora, tá? Vai com a barriga que uma hora vai fazer sentido, eu garanto. Então assim, outro 5 estrelas favoritado. E o próximo é um livro que eu já falei aqui, que tá em inglês, que a gente vai torcer, que vai vir pro Brasil esse ano, meu Deus. Que é o We Hunt the Flame, da Hafsa Faisal. Como eu já disse, né? É um mundo que se passa inspirado no Oriente Médio, não tem mais magia. E Zafira é uma menina que ela é mandada, ela é uma caçadora que é mandada pra ir numa ilha aí, recuperar um livro, e esse livro vai recuperar magia, mas ao mesmo tempo o príncipe herdeiro, que é o Nasir, ele é mandado pra matar a Zafira. Então assim, né? Complicado. E assim, eu vou falar pouco porque eu já falei desse livro antes, mas a fantasia é incrível. É um enemies to lovers, né? É o famoso eles se odeiam, mas eles vão se amar no fim. Que eu achei que, assim, até agora foi um dos melhores enemies to lovers que eu já li. A construção dos dois, separadamente, foi muito boa. E do romance deles, eu adorei, né? Tem muito daquele negócio, assim, de tipo, eles sabem que eles gostam um do outro, mas eles não querem admitir. Então eles ficam fazendo as coisas e você fica, meu Deus do céu, só fala logo. Mas enfim... esse livro é um daqueles livros que, tipo, tem uma gangue de personagens e você se apaixona por todos eles. Teve umas horas até que eu soltei algumas lágrimas nesse livro. Mas, enfim, vamos torcer pra vir. E o outro que eu li é um quadrinho, que também é nessa vibe de Oriente Médio, mas dessa vez é na vida real, que é Habib, de Craig Thompson. Que ele conta a história de Dulala e Zam, que eles eram escravos, e Dulala, ela escapa e ela pega a Zam com ela, que era um bebê na época, e eles estão lá no meio do deserto, e eles acham um navio que estava lá há muito tempo, e eles crescem lá juntos, porque ela era uma criança quando tudo isso aconteceu, e ele era um bebê, e ela cria ele. Então você vai vendo a história de, tipo, esses anos que eles passaram juntos. E durante esses anos ela vai ensinando pra ele a história da religião islâmica. Então esse livro tem muita influência, fala de muita coisa de islamismo, o que eu achei muito interessante, porque eu tive uma época que eu tava, tipo, pesquisando muita coisa, vendo muita coisa sobre o Islã. E esse livro ajudou, tipo, a explicar um pouquinho a mais, né? Ajudou a me interessar mais sobre o assunto. E é muito interessante você ver as partes que eles estão juntos e tem uma hora que eles se separam e, né, ele conta dividido. E depois quando eles se reencontram, que eu fiquei finalmente, Jesus, obrigada. E assim, esse foi um livro que mexeu comigo, vou ser honesta. Ele tem tipo 600 páginas e eu li em um dia. Primeiro porque
o desenho, o traço do desenho é muito fluido, né? O autor, ele não fica só nesse negócio de painéis, ele vai misturando tudo, pega uma página inteira pra fazer um negócio, e é muito bonito. E tem umas partes muito tocantes. Eu achei as partes que, né, meio que falava assim do Islã, contava história. Eu gostei muito. Teve umas partes entre a relação da Dolala e do Zam, que também foi muito tocante, até porque, né, eles começam com uma relação de, tipo, quase mãe e filho, e acaba se tornando uma relação romântica, então tem muitos sentimentos aí que são explorados, tanto que o Zam faz algumas coisas porque ele acha que esses sentimentos que ele tem pela Dolala são errados. Mas eu também tenho que avisar que esse livro é cheio de gatilhos. Tem gatilho pra pedofilia, tem gatilho pra estupro, tem gatilho pra escravidão. Então, assim, se você tem algum problema com essas coisas, não leia esse livro. Porque, como é quadrinho, as coisas são gráficas. Então, assim, se você tem problema com essas coisas, não leia. Mas, de resto, é um quadrinho que eu gostei. E eu acho que me ensinou muito. E até hoje eu fico, às vezes, pensando nessa história. E o próximo é outro quadrinho, que é um quadrinho bem famoso, que é Maus, de Art Spiegelman. Eu provavelmente falei esse nome errado, mas enfim. Que ele é a história do próprio Art, mas é o Art contando a história do pai dele. Que o pai dele foi um sobrevivente do Holocausto e ele sobreviveu a Auschwitz, que foi o maior campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E esse é um livro que, de novo, é muito tocante, porque, né, é uma história de Segunda Guerra, é uma história que aconteceu na vida real. Então você tá lá vendo essas coisas acontecendo e você quase que sente na pele o que esse cara tá passando por. E ao mesmo tempo você tem as reflexões do próprio Art da história do pai dele. E você vê que, tipo, porque o pai dele é meio ranzinza nos tempos atuais, quando ele era vivo. Mas você consegue entender que ele é do jeito que é, porque ele é um cara traumatizado por tudo que aconteceu com ele no passado, sabe? E eu me emocionei, assim, é um livro bem emocionante, né? Você toda hora tá com medo que vai acontecer alguma coisa ruim. Tipo, a gente meio que sabe que no final ele vai, né, se livrar, ele vai dar tudo certo, porque senão o Art não estaria contando essa história. Mas ao mesmo tempo você fica, sabe, eu não tenho nem palavras. É um quadrinho que, assim, o traço dele talvez seja mais difícil de ler, porque, tipo, é tudo bem junto e às vezes é meio pequeno. E é muito preto e branco junto, mas isso não me incomodou. Pra mim foi de boas. Só tô avisando porque talvez algumas pessoas sejam. E aquele negócio de novo. Se você tem gatilho pra antissemitismo, porque, né, um livro fala sobre Segunda Guerra e Holocausto. Continua sendo um livro pesado, então se você não gosta muito dessas coisas, talvez evite. Mas é uma história que eu realmente recomendo pra muita gente ler. Porque, né, você ter essa perspectiva de uma pessoa que tava lá é uma coisa que eu acho que até hoje a gente ainda precisa pra ter vários ensinamentos. Mas enfim, indo pra uma coisa mais, né, leve. Não muito leve, porque eu me acabei com esse livro. Que foi A Canção de Aquiles, de Madeline Miller. Que esse é o único livro que tá aqui que eu não dei 5 estrelas. Eu dei 4,5 favoritado. Mas eu vou explicar por quê. Mas basicamente, esse é um reconto da Ilíada de Homero, que foca mais na relação entre Patroclo. Eu tive problema em falar esse nome enquanto eu li o livro. E Aquiles, né? Que é o grande herói grego que todo mundo ama, conhece, pá. E assim, o problema que eu tive com esse livro não dar 5 estrelas é que eu achei o começo muito arrastado. Foi só depois de um tempo que eu realmente engatei na história. Tanto que eu até considerei abandonar esse livro, mas eu decidi não, eu acho que uma hora vai ficar boa e que bom que eu não desisti, porque realmente fica bom. E o relacionamento deles, meu Deus, assim, é um romance gay, né? Mas é aquele negócio que, tipo, ao mesmo tempo que eles podem ficar juntos, eles meio que não podem, né? Porque na Grécia aceita, mas, né, enfim, eles não querem que o relacionamento deles Deus e o mundo saiba, porque isso pode dar merda depois. E assim, eu gosto que esse livro mostra também o Aquiles, porque a gente conhece ele na mitologia como esse cara perfeito. Mas ele mostra também os erros dele. Ele é um cara que tem uma hora que ele é muito orgulhoso. E eu gosto que o próprio Patroclo, ele fala isso pro Aquiles. Ele chega lá e fala assim, ó, meu filho, tu tá fazendo besteira. Sabe?
E o relacionamento deles é de partir o coração. Esse é um livro que eu sabia como ia acabar, porque eu sei muito de mitologia grega. E mesmo assim, o final é de quebrar o coração. Tipo, mesmo você sabe o que vai acontecer, a autora consegue botar mais sal na ferida, de tão triste que é. E é um final agridoce, tipo... Eu não vou dizer o que acontece, mas você fica, tipo, meio feliz, mas você também tá destroçado. Mas assim, continua sendo muito bom. Principalmente pra quem é fã de mitologia grega. Agora, não vai esperando um negócio super sangrento, tá? Porque eu vi uma galera dizendo que, eu esperava que ia ser um negócio sangrento. E é só dois meninos se apaixonando. Sim, porque o propósito do livro é pra ser os dois se apaixonando, tá? É explorar o relacionamento entre eles. Que a autora sentiu que não foi muito explorado na história original. E agora é um mangá que eu já falei aqui também, que é Monster, de Naoki Urasawa. Que eu também vou tentar ser breve. Conta a história do Dr. Kenzo Tema, médico neurocirurgião, que um dia salva a vida de um garoto que levou um tiro na testa. 10 anos depois, esse garoto vira um assassino em série. E a única pessoa que, né, sabe dessas coisas, que quer descobrir porque ele se tornou assim, vai lá descobrir e tentar parar ele, é o Dr. Tema. E essa história se desenvolve em 9 volumes, pelo menos nessa edição aqui. E assim, é cada volume um melhor que o outro. Toda hora você tá lá, junto do Dr. Tema, tentando entender o que tá acontecendo. É cada revelação que você fica chocado. E é cada painel que você fica, meu Deus, não tô entendendo nada. Pra daqui a alguns volumes depois você tá tipo, meu Deus, aquilo era isso. Tudo faz sentido, sabe? O Dr. Tema é um personagem incrível. Ele é um homem de bom coração. Ele não deixa nada abalar a boa vontade dele, né? O caso dele ser uma pessoa boa. Tipo, mesmo que alguém machuque ele, ele vai e salva aquela pessoa, porque ele é esse tipo de gente. E o vilão, né, que é o Johann Liebert, que é o Monster, no caso, que é o monstro. Ele, assim, ele atacando o terror nos 9 volumes. Mesmo quando ele não tá lá fisicamente, a presença dele dá medo. Assim, foi um personagem até que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, levemente intimidada, né, por ele, mesmo sendo personagem fictício. E assim, é muito bom, meu Deus. E assim, era um mangá que eu não achei que eu ia gostar tanto, mas eu acabei amando. Tanto que eu li tudo, tipo, em uma semana praticamente, de tão bom que era e tão fluido que a história acabou sendo também. E agora, outro livro que tanto o primeiro quanto o segundo foram incríveis, mas eu vou mostrar só o primeiro, que é Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Que a reflexão aqui, ó, tá incrível. Que, né, já falei também. Mundo mágico, Laszlo, que é um órfão de guerra, ele tem um desejo que é descobrir o que aconteceu com a cidade de Lamento, que é uma cidade perdida. E um dia ele ganha a oportunidade de ir lá, ele chega lá, acontece algumas coisas e ele começa a sonhar com uma deusa de pele azul, que é a Sarai. E assim, é um livro de romance, então assim, o foco no romance é bem grande depois de um tempo. O que eu amei, porque o romance desses dois é maravilhoso, é mágico, é fofo. A conexão deles, assim, eles são dois personagens que, tipo, eles têm conflitos da vida deles, que eles têm que entender o que acontece, as coisas, né? Porque muita coisa aconteceu na cidade de Lamento, tá? No passado dessa cidade. E eles têm conflitos internos sobre isso, o que eu achei muito interessante. Mas assim, é aquele clichê de tipo, o amor conquista tudo. Esse livro me fez acreditar nisso por tipo 2 livros, por 1000 páginas, né? Que cada um tem 500 e poucas. Então assim, pra eu gostar tanto de um romance é porque a coisa foi feita do jeito certo. E o mundo é incrível, o mundo é muito mágico. A história do mundo também, ela é explorada mais no segundo livro. Então qualquer dúvida do primeiro é respondida no segundo. O que eu gostei muito. Acho que eu gostei até do segundo um pouquinho mais que o primeiro, mas os dois continuam incríveis. E é simplesmente... É perfeito, assim. Eu tenho que avisar que tem alguns gatilhos. Tem gatilho pra estupro. Não tem a descrição do estupro, mas é com... Algumas pessoas são estupradas e falam, tipo, essas pessoas foram estupradas.
e de infanticídio, que é um ponto bem grande, né, que tem umas descrições aí. Então, assim, cuidado com isso. Mas de resto, esse livro é perfeito. Eu não achei que eu ia amar tanto ele, mas eu acho que essa foi até a melhor leitura que eu fiz em 2021. Porque é um livro que faz tempo que eu li e até hoje, assim, eu consigo lembrar a maioria dos detalhes. E agora a gente vai pra um que eu li mais perto do fim do ano, que foi O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, de Grady Hendrix, que conta a história da Abby e da Gretchen, que um dia elas vão nadar num lago, dá merda, e a Gretchen começa a agir de uma forma muito estranha. E a Abby, que é a melhor amiga dela, é a única que tá notando isso, a única que tá se importando com isso. Então ela é a única que vai lá pra descobrir o que acontece. E esse livro é assim, é aquele terror com comédia, porque tem umas cenas pesadas, né? Principalmente perto do fim, tem umas cenas bem nojentas e grotescas. Mas ele também tem cenas muito engraçadas, assim. A introdução do exorcista, meu Deus do céu, quebra de expectativa total. E o que eu gostei mais desse livro é que a gente, assim, na mídia, não tem muito relacionamento de amizade entre duas mulheres que seja tão forte quanto é nesse livro. A Abby e a Gretchen realmente se amam. E é um amor muito puro, é um amor muito lindo. E a Abby realmente, ela faz de tudo para conseguir salvar a amiga dela. E até a Gretchen, antes e depois, porque né, ela é exorcizada, tá no título. Antes e depois você vê o carinho e o agradecimento que ela tem pela Abby. Tipo, você fica feliz que, né, ela não desistiu dela. Você fica querendo, porra, eu queria ter uma amiga assim que jamais ia desistir de mim, do jeito que a Abby não desiste da Gretchen. Então eu recomendaria só pra essa amizade, porque essa amizade é que carrega o livro e foi feita com muita maestria. Então, assim, definitivamente recomendo. E, por último, um livro que me desgraçou, que foi Toda a Luz que Não Podemos Ver, de Anthony Doerr. Que esse livro é outro livro que se passa na Segunda Guerra, mas dessa vez ele conta a história de Marie-Laure, que é uma menina francesa cega, e de Werner, que é um jovem alemão, que ele é tipo um prodígio da engenharia. E ele não trabalha exatamente para os nazistas, mas é tipo os nazistas. Mas ele não tá lá porque ele acredita nessas coisas, não. Ele tá lá porque ele precisa do dinheiro, né, para sustentar a irmã dele. E também porque ele não tem muita outra opção. Ele é um órfão. Ui, desculpa. Ele é um órfão e a única outra opção dele é ir pras minas, que ele provavelmente ia morrer. Ele não queria isso. Então, enfim, você vai seguindo esses dois pontos de vista, da Marie-Laure e do Werner. E eles têm uma conexão ali que meio que vai sendo explorada, porque tem alguns capítulos que se passam no meio que no futuro. Não é futuro, tipo, 300 anos depois. Não, é tipo futuro alguns meses à frente. E, assim, quando eles se encontram, você fica, meu Deus, finalmente aconteceu. Nossa. E é um livro que você vai esperando um romance arrasador. Mas ele não é sobre romance, eu diria. Ele é mais sobre, tipo, como essas duas pessoas, que provavelmente em outras circunstâncias não teriam nada em comum, elas acabam tendo uma conexão que você não espera. É uma conexão bem tipo, minha Nossa Senhora. É muita coisa que é tipo quase coincidência, sabe? É quase destino o fato deles terem essa conexão que eles têm. E também eu gosto que é um livro de Segunda Guerra que conta a história de gente normal, conta a história de gente do dia a dia, né? Eu acho que muitas das histórias que a gente conhece ou são pessoas que eram judias e que infelizmente foram vítimas do Holocausto, ou é gente que tá afiliada ao partido nazista, ou é gente que ajudou as pessoas judias. Então, assim, eu sinto que foi, né, não vou dizer inovador, mas foi, tipo, refrescante, essa palavra que eu tava pensando, foi refrescante ver uma história com pessoas comuns. Tanto que o dia a dia da Marie-Laure é bem, tipo, né, ela vai lá, faz as coisas com o tio-avô dela, com o pai, compra pão, não sei o quê. Mas não é monótono. É interessante, você fica engajado. O começo, tipo, os primeiros capítulos são meio confusos, mas depois, quando a história realmente começa, faz sentido.
E de novo, assim, esse livro chegou numa parte que eu estava me desgraçando de chorar. Então eu não tava nem conseguindo ver a página direito, porque a visão tava turva por causa das lágrimas. Então, assim, é um livro que, se você gosta de romance histórico, porque assim, esse foi o primeiro romance histórico que eu li, eu acho que você vai gostar. E esteja pronto para ser desgraçado, como eu fui com esse livro. E é isso. Esses foram os livros que eu mais gostei em 2021. A maioria me desgraçou, né? Porque eu sou chorona. E é isso aí. Espero que agora em 2022 venham mais livros incríveis como esses. Tchau.